Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre genética de populações. Então, quais são os objetivos da aula? Conhecer o teorema de Hardy-Weinberg, compreender os cálculos matemáticos usados para saber se uma população está em equilíbrio genético e relacionar a mudança nas frequências ao longo das gerações com possíveis mecanismos evolutivos. Então, quando nós temos uma população, o que é esperado nessas frequências alélicas? Vocês lembram o que é alelo? Quando eu tenho um gene, nós ganhamos os nossos genes do nosso pai e da nossa mãe. Os genes que estão na mesma posição e dão a mesma característica são chamados de alelos. Então, quando eu tenho frequências alélicas numa população, o que é esperado? Que essas frequências mudem, que elas permaneçam iguais ou ambas as condições, pois depende da situação. O que vocês acham? Vocês acham que elas, independente do que acontecer, as frequências alélicas, né, os genes, essas características, vão estar numa população, né, elas vão permanecer igual, não importa o que for acontecer, ou depende da condição, né, ambas as condições mudarem, permanecer, dependendo da situação. É claro que, né, são ambas as condições, depende da situação. Digamos que eu tenha ali um fator ambiental e que faz com que muitos dos indivíduos dessa população acabem morrendo. O que vai acontecer com esses genes, com esses alelos? Eles vão diminuir, né? Se eu tiver um processo de migração, né, vier populações para morar naquele local e eles começarem a se cruzar entre si, o que vai acontecer? As frequências alélicas vão mudar. Então, sempre dependendo da condição do meio, tá? Vamos ler uma notícia. Se você ficar interessada nessa notícia, você pode apontar seu celular aqui para o QR Code para você ver depois na íntegra a notícia. Mas olha, a genética do Brasil contada pela genética de populações. A genética de populações é o campo da genética que estuda a relação entre marcadores genéticos e dinâmica de populações. Ou seja, estuda, entre outras coisas, o impacto de fenômenos migratórios na distribuição dos alelos dentro de uma determinada população. Casos como o Brasil, que desde sempre experimentou intensos fluxos migratórios, tanto internos quanto internos, são um prato cheio para essa ciência, que muitas vezes ajuda a lançar luz sobre períodos nebulosos da história, que nem sempre é contada de maneira mais fidedigna. Todos aprendemos na escola que a população brasileira é composta pela miscigenação de colonizadores europeus, nativos indígenas e africanos. Somos, enfim, um povo mestiço geneticamente e também culturalmente, que apesar da diversidade, compartilha certos traços em comum. Então, essa notícia diz que nós aqui no Brasil, nós temos vários fatores que contribuíram para que a nossa genética de população seja essa de miscigenação, né? Nós temos influência europeia, influência dos africanos, dos indígenas, né? Então, quando se estuda em frequência da população, o Brasil é um dos países assim que é bem legal de vocês estudar essa frequência de populações para ver como que os alelos se comportam, porque nós tivemos intensos fluxos migratórios e emigratórios, e aí esses genes, esses alelos, essas características diferentes acabaram se miscigenando dentro da nossa população. Então, nós somos, né, um povo mestiço, tanto geneticamente quanto culturalmente. Vamos falar do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Uma curiosidade aqui antes da gente começar explicando. Quando vocês verem sempre assim, ó, entre os dois sobrenomes de pesquisadores, um hífen, significa que são pessoas que estudaram independentemente. Então, Hardy era um matemático e o Weinberg ele era um médico. E eles estudaram frequências de populações em lugares diferentes e eles publicaram mais ou menos na mesma época. Então, não se dá crédito só a um ou ao outro. Então, se dá crédito a essa pesquisa aos dois. Então, para eu dizer que foram dois cientistas que pesquisaram independentemente, eu coloco sempre um traço. Quando eu tenho lá, por exemplo, a teoria celular, né, Schwader e Schwann, eu coloco a letra E entre os dois, significa que eles estudaram juntos e chegaram à conclusão juntos. Quando eu tenho um traço,
Então, significa que são dois pesquisadores que publicaram, estudaram a mesma coisa, coincidentemente o Hard e o Weinberg na mesma época, e eles publicaram. E então, essa teoria foi feita por esses dois em locais diferentes. Então, em 1980, eles estipularam um modelo matemático que prevê as frequências genotípicas da próxima geração, a partir dessas frequências atuais. Então, eu estudo os alelos atuais, eu estudo como se comportam esses genes na atualidade e eu consigo prever lá na próxima geração como que isso vai ter. Qual que é a frequência daqueles alelos, das características, né, dominantes, recessivas, homozigoto e heterozigoto. Então, é um modelo matemático, tá? E o que eles chegaram à conclusão? Que a frequência dos alelos em uma população tende a ser constante em determinadas condições. Então, quando se analisa o equilíbrio de Hart-Weinberg, eu preciso saber de determinadas condições. Tem que ter essas condições para que isso aconteça. Se eu mudar qualquer fator, né, dentro dessas condições, essa população não vai estar em equilíbrio de Hart-Weinberg. Então, quais são essas premissas para esse equilíbrio de Hart-Weinberg? O que tem que ter ali? O que eles disseram? Que uma população ela vai manter o equilíbrio genético quando? Quando o número de indivíduos é infinitamente grande. Então, se eu tenho uma população com um número de indivíduos infinitamente grande, eu tenho eles em equilíbrio. O que é população? Vocês lembram? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, que vive no mesmo local, né, no mesmo tempo geológico. Então, quando eu falo de população, eu estou falando de indivíduos de mesma espécie. Não estou considerando outras espécies, tá? Então, sempre que eu falar população, eu estou falando dos indivíduos da mesma espécie. Então, para estar em equilíbrio de Hart-Weinberg, eu preciso que essa população tenha um número de indivíduos muito grande. E esses acasalamentos são totalmente ao acaso. Então, qualquer ser nessa população pode cruzar um com o outro. Não existe uma preferência, não existe uma escolha específica. Os cruzamentos entre esses indivíduos é aleatório. Também é chamada de panmítica, quando esses acasalamentos são aleatórios. Elas também estão isoladas e não sofrem migrações. Para essa população estar em equilíbrio, ela precisa estar isolada. Por que não pode sofrer migração? Porque se eu tenho um grupo aqui, que de repente é da mesma espécie, mas eles têm alelos diferentes, quando eles vierem para cá e ocorrer esses cruzamentos, a frequência alélica vai mudar, porque esse grupo vai trazer novas características. Então, essa população tem que ser grande, tem que se acasalar livremente e tem que ser isolada, não pode sofrer, né, migrações. Todos os genótipos têm o mesmo sucesso reprodutivo, não tem assim seleção, não há pressão da seleção natural. Todos os indivíduos que se reproduzirem, tiverem seus descendentes, todos eles vão estar bem adaptados ao ambiente, não existe uma pressão evolutiva, um processo de seleção natural, né? Também não há ocorrência de mutações. Vocês lembram o que é mutação? Então, nosso DNA é composto por genes. E os nossos genes, eles têm uma sequência específica para ser copiado com uma determinada característica. Quando ocorrem erros genéticos, troca de bases nitrogenadas, pode ocorrer mutações. Então, podem ser que características novas surjam, essas características podem ser bem-sucedidas ou não. Então, na frequência de Hart-Weinberg não pode ter mutações, não tem ocorrência de mutações, né, para não ter novas características. Então, assim, com essas condições, eu tenho uma população em equilíbrio, né? Equilíbrio conforme Hart-Weinberg. Então, o que é essa frequência? Por que ela é importante? Que modelo matemático que é esse? Se é modelo matemático, nós vamos fazer contas, nós vamos fazer fórmulas, para que se chegue àquela frequência dos alelos. Então, como que eu faço? Quando eu tenho vocês lembram de genética, lá na primeira lei de Mendel, o gene dominante a gente representa pela letra maiúscula, por exemplo, o azão. E o gene recessivo eu represento pela letra minúscula, por exemplo, o azinho. Então, o alelo dominante, que é o azão, não importa se ele é o azão aqui ou o azão azinho, essa característica é dominante, ela que vai se expressar. O que acontece? Eu vou chamar ela de P.
Então, sempre que eu vejo o alelo dominante, Azão, Bzão, Czão, depende do exercício. O alelo dominante, eu chamo ele de P. E o alelo recessivo, que nesse caso é o Azinho aqui, eu chamo de Q. Numa população, eu sempre tenho o 100% total, né? O 100% é igual a 1. Esse 1 é a totalidade daquela população. Se eu tenho o gene A, Azão, que é o dominante, e o gene Azinho, que é o recessivo, a soma do Azão com o Azinho é 100%, ou é 1. Então, eu posso dizer que P, que é a frequência do alelo dominante, mais Q, que é a frequência do alelo recessivo, é igual a 1, que é igual a 100%. Então, gravem essa primeira fórmula. P mais Q é igual a 1. O que significa P mais Q? P é a frequência do alelo dominante, Azão. Q, a frequência do alelo recessivo, o Azinho. E é igual a 1 por que 1? Porque 1 é o 100%, indica que é o 100% da população. Então, por exemplo, aqui, olha, se o alelo Azão é igual a P e o alelo Azinho é igual ao Q, quando eu tenho, por exemplo, um cruzamento entre dois heterozigotos, Azão, Azinho vezes Azão, Azinho, qual que é a proporção dos genótipos? Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Lembram disso da primeira lei de Mendel, né? Então, vamos fazer esse cruzamento, olha, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Azão com Azão dá Azão, Azão. Lembra que Azão, que é o dominante, é igual a P? Se eu tenho 2 Azão, eu tenho P vezes P, que é igual a P ao quadrado. Se eu tenho Azão e Azinho, eu tenho o quê? O Azão é o P e o Azinho é o Q, então eu tenho P vezes Q. Aqui eu vou ter Azinho com o Azão, eu tenho Q vezes P. E o Azinho, Azinho, o Azinho é que letra? Representa que letra lá? O Q. Então, Azinho, Azinho, Q ao quadrado. Então, eu tenho esse teorema aqui, olha. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Ai, professora, agora eu não estou entendendo mais nada. Olha só, é fácil. Lá na segunda primeira lei de Mendel, eu tenho lá, um Azão, Azinho vezes um Azão, Azinho. Eu não vou dar Azão, Azão? Azão não é o dominante? Então, qual que é o nome da frequência do dominante? P. Então, se eu tenho Azão, Azão, eu tenho P vezes P. P ao quadrado. Eu não vou ter Azão, 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 Azinho e Azão, Azinho? Então, eu não tenho duas vezes o Azão e Azinho? Então, eu tenho duas vezes o P, que é o Azão, que é o dominante, e o Q, que é o recessivo. 2PQ. Mais o Q ao quadrado. Eu não tenho lá um Azinho? Azinho, Azinho? O Azinho não é Q? Então, se eu tenho 2 Azinhos, eu tenho Q ao quadrado. Igual a 1 por quê? 1 é o total de uma população. Vamos lá, então, olha. P ao quadrado é a frequência de Azão, Azão. 2PQ é a frequência de Azão, Azinho. Por que 2, professora? Porque eu tenho duas possibilidades. Eu tenho Azão, Azinho, eu ganho o Azão do pai e o Azinho da mãe. Ou eu posso ter Azinho, Azão. O Azinho do pai e o Azão da mãe. Como eu tenho duas possibilidades, eu tenho 2PQ. E o Q ao quadrado, que é a frequência do Azinho, Azinho. Entenderam por que ao quadrado? Porque é a frequência do Azão. Nesse caso, eu tenho 2, Azão, Azão. Frequência do Azinho, eu tenho 2, Azinho, Azinho. Então, fica Q ao quadrado. Vamos lá para um exemplo. Olha só. Numa população de 3.000 indivíduos, um gene para a cor de olhos, a frequência do alelo Azão é 0,7. Frequência do alelo Azão é dominante. Então, é que letra? Letra P. É igual a 0,7. Se essa população estiver em equilíbrio genético, qual o número de indivíduos para cada genótipo? Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Como que a gente faz para calcular isso? Olha, é fácil. Eu não tenho que a frequência de Azão é igual a P? P não é 0,7? Está dizendo ali, Azão é 0,7. Se eu tenho que a frequência do Azão é igual a 0,7 e eu tenho num total de 100% 1, qual que é a frequência do Azinho? É só você colocar nessa fórmula aqui, ó. P mais Q igual a 1. P não seria 0,7? 0,7 mais Q igual a 1. 1 menos 0,7 dá 0,3. Então, por isso que eu achei que a frequência do Azinho é igual à letra Q, que é igual a 0,3.
Então, continuando o exercício, olha. Frequência do azão. Aqui eu tenho 0,7 com um só, mas eu tenho numa população azão. Eu tenho o duplo homozigoto. Então, P ao quadrado. P ao quadrado, 0,7 ao quadrado dá 0,49. Tá, e da onde esse 3.000? Eu não disse que a população original tem 3.000 indivíduos? O que o exercício está me perguntando? O número de indivíduos. Então, eu tenho que calcular a frequência em indivíduos. Então, eu vou pegar o 0,49 vezes 3.000, dá 1.470. A frequência do azão-azinho. Lembra que azão-azinho é 2PQ. Por que 2? Porque pode ser azão-azão ou azinho-azão. Então, 2PQ. 2 vezes. Quanto que é o P? 0,7. Quanto que é o Q? 0,3. E dá 0,42 vezes 3.000, 1.260. E a frequência do azinho. Azinho é Q ao quadrado. Q ao quadrado a gente não achou que é 0,3 a frequência do azinho? A frequência do azinho é 0,3. Por que eu estou colocando ao quadrado? Porque eu estou vendo azinho duas vezes. Então, Q ao quadrado, 0,3 ao quadrado dá 0,09 vezes 3.270. Quando eu somar 1.470, 1.260 mais 270, vai dar 3.000 indivíduos. Então, eu achei aqui, ó, quantos indivíduos que é esperado que tenham azão. 1.470. Quantos indivíduos que é o esperado que sejam azão-azinho? 1.260. E azinho, 270 indivíduos. Vamos lá para uma atividade. Uma população em equilíbrio gênico apresenta 980 indivíduos azão. 840 indivíduos com genótipo azão-azinho e 180 indivíduos com genótipo azinho. Qual que é a frequência dos alelos azão e azinho que nós podemos esperar? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o cálculo e já volto conferindo a resposta. E aí, gente, olha, vamos lá, fazer a conta. O tamanho da população, 980 azão, mais 840 azão-azinho, mais 180. Então, eu tenho para essa população de 2.000 indivíduos. Se na população de 2.000 indivíduos, quantos alelos que eu tenho? 4.000. Mas por quê, professora? Porque eu tenho azão, azinho. Então, eu tenho os dois alelos. Então, eu tenho que multiplicar por 2 o número desses alelos. Eu tenho 2.000 indivíduos, mas eu tenho 4.000 alelos. 900 indivíduos são azão, então eu tenho que 1.960 tem azão. 840 azão-azinho, então eu tenho 840 azão, 840 azinhos. E eu tenho 180 indivíduos azinho. São 360. Ah, professora, não estou mais entendendo. Olha,
Eu não tenho azão 980? Eu tenho azão mais ação, 980 mais 980, 1960. Azão, azinho, eu não tenho 840 azão, azinho? Então, eu tenho 840 azão, 840 azinho. Então, fica 840 e 840. E os azinho, azinho, eu não tenho 180 azinho? Se é azinho, azinho, eu tenho 180 mais 180, 360. Então, a frequência do alelo lá, azão, é 2.800 dividido por 4.000. 70% da população eu tenho que é azão e 3% ou 30% da população é azinho. Quais são as conclusões, então, do teorema de Hardy-Weinberg? Se os valores observados para frequências alélicas genotípicas foram estatisticamente diferentes do esperado, significa que aquela população está evoluindo. Se eu tenho o valor esperado sempre igual, se eu encontrar essa referência, a população está estável. Se eu encontrar valores diferentes, significa que há alguma coisa naquele ambiente que está fazendo com que essas espécies estejam sofrendo processo evolutivo. Vamos lá para mais uma atividade. Ao avaliar uma população com 100 pessoas, foi observado que 36 eram afetados com uma doença genética rara, condicionada por um gene autossômico recessivo. Qual será a porcentagem esperada de indivíduos com esse fenótipo normal para a próxima geração? Vou dar um tempinho para vocês realizarem as contas e já volto com a resposta. E aí, gente, qual que é? Vamos conferir a resposta. Se eu tenho azão e azão-azinho, eu digo que são indivíduos normais, 64. Os indivíduos com doença genética rara, 36. Professora, de onde que surgiu 64? Eu não tenho 100 indivíduos lá na população, que o exercício disse? 36 não era autossômico recessivo, que é azinho-azinho? Então, se eu tenho 100 menos 36 dá 64, que é o azão-azão e azão-azinho. Então, eu coloco lá, frequência de azinho-azinho, 36 dividido por 100, 0,36 é o Q ao quadrado. Por que eu já digo que é o Q ao quadrado? Porque ele me disse que o indivíduo era recessivo. Então, azinho-azinho. Então, frequência do azinho, eu vou colocar a raiz de 36, o Q é igual a 0,6. P mais Q é igual a 1. Então, eu tenho P mais 0,6 igual a 1, P igual a 0,4. Achei o valor de P, achei o valor de Q. O que eu posso calcular, então? Eu posso calcular aqui, azão, P ao quadrado, mais 2PQ. Por que não colocou o P ou Q ao quadrado? Porque o exercício está me perguntando dos indivíduos normais, que são os dominantes, não o recessivo. Então, vou colocar aqui, ó. P não era 0,4?
Q não era 0,6, então fazendo as contas, P ao quadrado mais 2PQ, eu tenho que 64. Então, a resposta é 64 indivíduos apresentarão o fenótipo normal. Então, nessa aula nós conhecemos o teorema de Hardt-Weinberg, né, possibilita saber se a população está em equilíbrio ou não, se tem fator evolutivo nessa população ou não, e quais são os fatores, né, que estão atuando. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!